O caso Bodega, ou crime do Bar Bodega, foi um roubo seguido de morte que ocorreu no dia 10 de agosto de 1996 em São Paulo. A investigação do caso tornou-se um dos maiores erros policiais do Brasil. Marina Dias, diretora do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, IDDD, ressaltou a importância da imprensa para a democracia, mas reconheceu que, neste caso, houve um abuso por parte dela. Devido à repercussão do caso, a lei de toque de recolher foi alterada. Em 2019, foi um dos temas da série de reportagens produzida pelo Jornal da Cultura, Os Olhos que Condenam no Brasil, o caso Bodega. Eu cheguei ainda neles, ainda falei pra eles, ainda que não tinha nada a ver com isso, entendeu? Eles não queriam saber, entendeu? O que eles queriam apenas era de pegar, entendeu? E terminar logo esse caso. Ao prender vários inocentes no caso, a polícia foi questionada se torturou os suspeitos, incluindo uma das vítimas do assalto. O caso do Bar Bodega deixou legados na justiça brasileira, acelerou a aprovação da lei da tortura, proibiu a entrevistas de presos sem autorização deles e da justiça e encerrou a prática de reconhecimento por porcentagem. Sobre a falta de justiça no caso, o advogado criminalista Antônio Cláudio Maris disse que falta vontade política de acionar o Estado em prol dos condenados injustamente. Às 2h30 da manhã, 5 bandidos entraram no Bar Bodega. Ao tentar pegar o relógio de um dos clientes, o bandido se apavora e a arma dispara, acertando o braço do cliente. Sem saber o que estava acontecendo, o dentista José Renato Tarran entra no bar e é dominado pelos bandidos. Mais tarde, o dentista é baleado nas costas e os assaltantes fogem correndo. Já na calçada, um dos bandidos atira para dentro do bar, atingindo a estudante Adriana Ciola. Tanto Renato quanto Adriana não resistiram aos ferimentos e perderam suas vidas no local. Eles roubaram o dinheiro do caixa e objetos dos clientes. O dentista José Renato Tarran pediu calma aos bandidos e foi morto a tiro. Outro cliente tentou intervir e também foi baleado sem gravidade. Adriana Ciola, de 23 anos, teria demorado a tirar o relógio de pulso. Por isso, também foi morta a tiro. Pressionada, a Polícia Civil do Estado de São Paulo apresentou à imprensa, 15 dias após o crime, os primeiros suspeitos, todos negros, pobres e moradores da periferia da cidade. Aqui nessa viatura do DECAP, do 15º DP, estão Luciano e Valmir da Silva. Posteriormente, ante a ausência de reconhecimentos por parte das testemunhas, outros 5 jovens foram presos. O Ministério Público do Estado de São Paulo, através do promotor de justiça Eduardo Araújo da Silva, não se convenceu da culpa dos jovens e recusou-se a acusá-los, o que causou um clima de indignação por parte da cúpula da Polícia Civil, da imprensa e da opinião pública. Eu nunca tinha pegado uma arma, né? Aí que eu vi um disparo lá dentro, lá eu levei um susto e deu um disparo também, mas só que eu acho que não pegou a pessoa. Diante disso, ele solicitou a soltura dos suspeitos e a continuidade das investigações junto ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP. Ao serem soltos, os suspeitos relataram à imprensa que suportaram os mais variados métodos de tortura para admitirem a participação no crime. Em 11 de novembro, o DHPP prendeu 2 dos verdadeiros responsáveis pelo crime, Silvanildo Oliveira da Silva, de 36 anos, e Sandro Márcio Olímpio, de 24 anos, reconhecidos por testemunhas. Os demais foram presos nas semanas seguintes. Cinco acusados do crime, entre eles uma mulher, foram condenados a penas que variam de 23 a 48 anos de reclusão. O caso tem 6 acusados, sendo um foragido. O juiz da 18ª Vara Criminal de São Paulo, José Ernesto de Matos Lourenço, condenou Sandro Márcio Olímpio, Silvanildo Oliveira da Silva e Sebastião Alves Vital a 48 anos de reclusão e Zeli Salete Vasco
a 23 anos e 3 meses. Eles foram condenados pelo crime de duplo latrocínio com agravantes. O juiz Lourenço criticou em sua sentença a atuação inicial da polícia no caso, destacando o despreparo policial na apuração do crime e a corajosa atuação do promotor de justiça, Eduardo Araújo da Silva. Em outubro de 2009, o Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado pela indevida decretação da prisão cautelar de um dos primeiros suspeitos. À época, o crime despertou a atenção da imprensa e da opinião pública por vários motivos. A desnecessária brutalidade empregada na sua execução, o fato de o bar estar localizado num bairro da classe média de São Paulo, que até então não registrava ocorrências desta gravidade, a posição social das vítimas, todas jovens da classe média paulistana, o fato do bar pertencer a conhecidos atores da maior emissora de televisão do país, Luiz Gustavo, e seus sobrinhos Cássio e Tato Gabuz Mendes. Finalmente, o evento se deu numa acirrada época de disputa eleitoral para a prefeitura da maior cidade da América Latina e não deixou de ser explorado na campanha dos candidatos da oposição. O caso Bodega gerou o movimento Reage São Paulo, patrocinado pelos familiares de Adriana. Esse movimento deixou de existir quando a polícia identificou os verdadeiros acusados. Em setembro de 2019, para uma série de jornalismo investigativo do Jornal da Cultura, foram feitas entrevistas com os envolvidos no caso na época. Sobre os condenados injustamente no caso, o juiz José Ernesto de Matos Lourenço, do caso Bodega, declarou em 2019: Era difícil acreditar que aquilo tivesse acontecido com aquela intensidade. Porém, era difícil explicar também, de outro modo, como é que eles tinham confessado a autoria do crime. Então, a única explicação plausível é que eles só confessaram porque foram torturados. Senão eles não teriam confessado. Segundo o procurador do caso, Eduardo Araújo da Silva, os policiais que torturaram os acusados injustamente não foram processados. Na verdade, até houve uma denúncia do Ministério Público, mas essa denúncia não foi recebida e acabou transitando em julgado. Não há, por hora, indícios suficientes de autoria para denunciar. Havia uma série de contradições, os reconhecimentos não eram seguros. As vítimas naquela época, elas reconheciam por porcentagem. E para a segurança da justiça, esses reconhecimentos não têm validade, tá? Ou a vítima reconhece ou não reconhece. Para quem não sabe, no reconhecimento por porcentagem, era perguntado à vítima se ela reconhecia o seu algoz em até 70% e, caso positivo, o acusado era preso. Segundo o juiz José Ernesto de Matos Lourenço, o garçom não reconheceu os primeiros por 2 motivos. Eles não eram negros, nem pardos e não eram velhos, eram jovens, que foram realmente os autores do crime. Se constatou que eram todos brancos e todos de meia idade. Então nós tínhamos uma não identificação de culpados apresentada por um garçom, que foi agredido pela polícia no ato. Quando ele disse que não eram os autores do crime, aqueles meninos, ele foi agredido pela polícia. Quando o perito da criminalística vem e demonstra que era impossível ter acontecido o crime do modo como aquela pessoa estava dizendo, então eu tinha uma versão de testemunha que não reconhecia, eu tinha uma prova técnica da impossibilidade do crime. Então, era uma somatória de fatos que determinavam, no mínimo, um pouco de cuidado para tratar deste processo. Para a reportagem sobre o caso produzida pela TV Cultura, o escritor e jornalista Fernando Moraes afirmou que acabou virando uma espécie de paradigma, de exemplo, de como a polícia não deve agir, de como o jornalismo não deve agir, de como a sociedade deve ser cuidadosa quando a polícia pura e simplesmente apresenta para você: olha, esse aqui é culpado. No meio da tarde, 7 dos 9 acusados foram libertados. Os 2 que continuam presos respondem por outros crimes. Eu tenho a plena convicção da participação de todos. Em resposta a essa reportagem,
o delegado João Lopes Filho, titular do 15º Distrito Policial em 1996, não quis gravar entrevista. Ele atendeu a equipe de reportagem da TV Cultura na sede da Corregedoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Segundo ele, seus subordinados não torturaram os acusados na época e 52 laudos policiais teriam comprovado que os presos não sofreram agressões. A secretária de Segurança Pública de São Paulo disse em nota que a Corregedoria da Polícia Civil instaurou um inquérito para averiguar a conduta dos policiais. A denúncia foi rejeitada e o caso foi arquivado. Bom, este foi o vídeo de hoje e espero imensamente que você tenha gostado. Não do caso em si, mas da forma como eu apresentei a história. Não esqueça de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com seus amigos ou em suas redes sociais. Aqui na descrição você encontrará um link que levará a todas as nossas redes sociais, em especial o Instagram, @paralelometafórico e o @danielbruno.db. Sinta-se convidado também a fazer parte de nossas campanhas de apoio, como o Seja Membro. Os detalhes estão na descrição. No mais é isso, muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. E como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!